Irmãos queridos, graça e paz na noite deste dia do Senhor. A nossa reflexão ainda é acerca do céu. E o texto é a primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 3, verso de número 2, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que Deus abençoe a sua bendita palavra. Irmãos queridos, a ascensão de Jesus Cristo selou o destino de nossa alma e também do nosso corpo. A sua morte e a sua ressurreição e a sua ascensão à destra de Deus Pai Todo-Poderoso mudou o nosso destino. Paulo, em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 18, diz de uma maneira muito potente: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem jamais ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que bênção inefável! Em nossas reflexões acerca do céu, temos visto que Cristo é o centro, a glória, a luz, as riquezas do céu. Ele é tudo. Mas e eu? E você? Os remidos e redimidos por seu sangue? Como ficaremos? Como seremos lá no céu? Preste atenção, IPT, nestas palavras do apóstolo Paulo que acabamos de mencionar. Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Preste bem atenção nestas palavras: em nós fomos salvos da ira santa, da ira justa de Deus. Sim, fomos salvos do inferno. Mas, meus irmãos queridos, o ápice da nossa salvação é a glorificação. Por isso, vibre na noite deste dia, porque os remidos serão gloriosos, sim, mas com a glória de Deus e não com a nossa glória, porque nós não a temos, mas Ele tem. Salmo 115, versículo 1, o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor das tuas misericórdias, por causa das tuas muitas misericórdias. Isaías 42, versículo 8, o profeta afirmou que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus nos conferirá glória e nós simplesmente e gloriosamente a refletiremos para sempre em Cristo. IPT, seremos gloriosos no novo céu e na nova terra, sim, mas também no estado intermediário no céu. O discípulo amado João, que nós acabamos de mencionar na sua primeira carta, no capítulo de número 3, versículo 2, ele dá a expressão clássica, a maravilha do nosso destino. Ele diz que somos amados e que agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos, diz João, que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Uau, igreja! Veremos a Cristo face a face, em sua glória, e mais, diz João, seremos semelhantes a Jesus. Que declaração estupenda! Sim, a mais pura verdade, seremos semelhantes ao Salvador. O que isso significa para mim e para você? Em primeiro lugar, em relação à nossa alma. Um outro momento nós veremos em relação ao nosso corpo, outro sermão, mas na noite deste dia,
Que implicações têm estas declarações, tanto de Paulo quanto de João? O que isto significa para mim e para você, irmão, em relação à nossa alma? Visto, meus irmãos, que a presente existência dos crentes que morreram e que já estão com Jesus no céu é conhecida pelos teólogos de estado intermediário. Em relação à nossa alma, em primeiro lugar, a nossa alma será aperfeiçoada em Cristo. Hebreus capítulo 12, versículos de número 22 a 24, fala da assembleia dos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Assembleia de Westminster elaborou vários documentos e dentre eles um que subscrevemos é o Breve Catecismo. E na pergunta de número 37, aqueles homens piedosos levantaram esta questão: quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? E eles responderam: as almas dos fiéis na hora da morte são aperfeiçoadas em santidade e imediatamente entram na glória, e os corpos que continuam unidos a Cristo descansam na sepultura até a ressurreição. Apocalipse 14, verso 13, Lucas 23, 43, Atos 7, versículos 55 e 59, Filipenses 1, 23, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, João, Evangelho, capítulo 5, versículos 28 e 29, meus irmãos, após a morte, nós, os que estivermos em Cristo, pelos méritos de Cristo, imediatamente seremos aperfeiçoados, santificados, purificados, seremos como Jesus, seremos como Ele. Apocalipse 21, 27, lá onde Ele está, à destra de Deus Pai, não pode haver coisa imunda. Desfrutaremos ainda que provisoriamente, até a ressurreição final, de uma felicidade provisória, como diziam os antigos. Tanto o estado intermediário como a ressurreição devem ser considerados como dois aspectos de uma mesma e única esperança. Esta verdade, igreja, deveria nos encher de júbilo e arrancar um brado de louvor do nosso coração. Efésios capítulo 1, verso de número 4, Romanos 11, versos 33 a 36. Esta verdade deveria nos mover. Em segundo lugar, em relação à nossa alma, o pecado nunca mais nos achará. Não pecaremos mais, meu irmão, minha irmã. Parece simples, mas suponha que você acordasse amanhã e não visse nenhuma mudança no planeta Terra, exceto esta: pecado nunca mais. Acaso as coisas seriam muito diferentes? Claro que sim, pai. Claro que sim, mãe. Claro que sim, empregado. Claro que sim, patrão. As coisas seriam totalmente diferentes, indescritíveis. Você se beliscaria, você daria um beliscão em si mesmo, perguntando se não estaria sonhando. Esposa, esposo, filho, filha, patrões e empregados, governos, tudo, o ar, tudo diferente. Pense nisto, vibre com isto, porque certamente, nas palavras de Hamlet, de Shakespeare, essa é uma consumação que se deve desejar fervorosamente, e é o que vamos ser em Cristo e pelos méritos de Cristo. Romanos 8, 29. A perfeição sem pecado não é utopia, não é uma fantasia, embora nunca concretizemos nessa vida. Lá, meus irmãos, seremos libertos do pecado. Nossa oração por livrar-nos do mal e não nos deixe cair em tentação dará lugar aos louvores. Estaremos, IPT, adorando ao Cordeiro de Deus sem cessar e sem pecado. Apocalipse 5, versículo de número 13. Saberemos pela primeira vez
o que significa amar a Deus de todo o coração e sem pecados. Saberemos pela primeira vez o que é viver em comunhão com os irmãos sem pecados. Saberemos pela primeira vez o que é amar de verdade. Em terceiro lugar, o que isso tem implicado para a nossa alma? Quais as implicações? Os pecados serão destruídos, não teremos mais pecado em definitivo. Temos consciência, irmão, temos consciência, irmã, de que há em nosso caráter muita coisa suja e imprópria para os olhos de pessoas decentes. O pregador escocês Robert Murray McCheyne, no século XIX, disse à sua congregação que se fosse projetado na parede daquele salão de culto apenas o que ele pensou de manhã até aquele momento em que ele abre as Escrituras para expor as verdades bíblicas acerca do seu coração, aquela congregação não o veria nunca mais. Ao adentrar no céu, todos os pecados te deixarão para sempre sem pecados. Que incentivo, igreja, à santidade. Que incentivo, igreja, à oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que incentivo ao amor incondicional ao Salvador e Santificador Jesus Cristo. Em quarto e último lugar, prepare-se para o céu. Sim, gaste tempo se preparando para o céu. Faça guerra contra o pecado. Estamos mortos com Cristo e com Cristo também já estamos ressuscitados. 1 de João, capítulo 3, verso de número 3. Sua maneira de viver é dominada pela antecipação do céu, meu irmão. Seu trabalho, sua recreação, suas amizades, sua ocupação, o seu dinheiro, o seu lazer atestam que você está se preparando para o céu. Jovens, vocês se preparam arduamente para a faculdade. Jovens, vocês se preparam arduamente para o mercado de trabalho, vocês investem pesadamente para ganhar uma namorada ou um namorado. Jovens, vocês têm se preparado para o céu. Homens, mulheres, se preparam para se aposentar, dão o seu sangue. Meu irmão, minha irmã, pais e mães, vocês têm se preparado para o céu. Pais preparam filhos, mães preparam filhas para o mercado, para serem os melhores aqui nesta terra. Você tem preparado a sua família para o céu. A vida terrena, IPT, por mais longa que seja, é curta demais para nos prepararmos para a eternidade. John Bunyan, no seu clássico O Peregrino, conta como o cristão e o esperançoso entraram na cidade celestial. John Bunyan diz o seguinte: agora vi em meu sonho que estes dois homens passaram por aquela porta, e vejam só, quando entraram foram transfigurados, e suas vestes brilhavam incandescentemente, e quando vi isso, queria estar entre eles. Igreja do Senhor, a nossa alma será transformada e nós seremos como Ele. Por isso, lembre do Salmo 16, versículo de número 10. Ele não deixará a nossa alma na morte. Faça como o salmista no Salmo 103. Bendiga o Senhor. Lembra do peregrino no Salmo 121, versículo de número 7. Ele guarda a nossa alma. A Bíblia, IPT, não ensina a doutrina do purgatório. A Bíblia não ensina a doutrina do sono da alma. O estado do crente depois da morte é diferente, melhor do que o experimentado nesta vida. Embora não seja tão diferente ou tão abençoado quanto será na ressurreição final, no estado intermediário iremos experimentar a continuação da existência pessoal e consciente na presença de Cristo. Sim,
A sua provação terminará com a sua morte. Nosso destino final é determinado quando morremos. IPT, não há esperanças para uma segunda chance de arrependimento depois da morte, e não existe nenhum lugar tal como o purgatório para melhorar nossa condição futura. Para o crente, a morte é a emancipação imediata dos conflitos e problemas desta vida, quando então entramos em nosso estado de bem-aventurança. Apesar de a morte trazer descanso para a alma e a Bíblia frequentemente referir-se a ela usando um eufemismo do sono, não é correto supor que no estado intermediário a alma dorme ou que permanecemos inconscientes ou num estado de animação suspensa até a ressurreição final. IPT, os crentes que morreram no Senhor são os mortos em Cristo. 1 Tessalonicenses 4,16. Estejam eles vivos ou mortos, eles são do Senhor. Romanos 14, verso 8. João 11, verso 25. Nem morte, nem vida, nem qualquer outra coisa em toda a criação será capaz de te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Romanos 8, 38 e 39. O ensino acerca do céu, biblicamente, do estado intermediário da sua alma, deveria trazer grande conforto. O grande teólogo Anthony Huckman, nos termos de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 6 a 8, diz que nossa vida atual é estar ausente do Senhor, uma espécie de peregrinação. E ele continua: a morte para você crente, entretanto, é um chegar em casa. A morte é o fim da peregrinação, é o seu retorno à sua casa verdadeira. IPT, agradeça a Deus, não só pela salvação da morte do inferno, mas lembre-se do clímax da salvação, que é a sua glorificação, o reestabelecimento de Gênesis capítulo 1. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e João capítulo 3, na sua primeira carta, verso 2, diz que seremos como ele. Louvado seja Deus. IPT, o que devemos ser é algo extraordinário. Deus não traz filhos à sua vida espiritual para depois abandoná-los e deixá-los ir para o inferno. Deus os trouxe à vida para fazer deles completamente como Jesus e levá-los com Cristo para o céu. João não pôde parar sua rapsódia com um mero pensamento do que nós somos, mas passa a reflexão sobre o que devemos ser quando Cristo aparecer e formos feitos como Ele. O que devemos ser não é algo completamente conhecido por este apóstolo. Existe uma sequência importante naquilo que ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 2. Primeiro, Jesus vai se manifestar. Essa é a nossa maior expectativa. Segundo, nós o veremos. Não será um retorno meramente espiritual, muito menos impessoal. Atos capítulo 1, verso de número 11. E em terceiro lugar, seremos como Jesus, corporalmente, fisicamente. Com essa expressão, o apóstolo João parece quase sugerir que existe algo na visão do Cristo glorificado que vai purgar seus eleitos do pecado e moldá-los finalmente à sua própria e perfeita imagem. Aquele dia, igreja, verá a perfeição do propósito eterno de Deus no que se refere aos seus eleitos. Agora, como filhos de Deus, somos feitos progressivamente como Cristo, mas naquele dia seremos plenamente como Ele, pois não o veremos mais em aparência, mas face a face, como Paulo diz em 1 Coríntios 13, versículo 12. Eu termino na noite desse dia. IPT, aqui está o que os puritanos chamavam de todo importante corolário da esperança cristã.
é simplesmente que se nós devemos ser como Cristo no futuro, então precisamos agir como Cristo agora, imitando-o agora, particularmente na área de nossas moralidades pessoais, mas não é um Cristo místico ou glorificado que devemos imitar, pois João admite não saber o que nós seremos, já que ainda não se viu a Cristo face a face em sua glória. O Cristo que devemos imitar é o Cristo histórico, é o Cristo das Escrituras, que foi visto, apalpado, proclamado desde o princípio como cerne do Evangelho Apostólico. Esse é o Cristo que está voltando e a quem devemos responder de acordo com o que vivemos e com a forma que aplicamos os talentos que Ele nos confiou. Imitemos a Cristo IPT no amor, na paciência, na oração, na disposição de servir, na santidade. Nossa alma descansará lá no céu, provisoriamente, gloriosamente, na presença do Senhor, semelhantes lá seremos a Jesus, nosso Salvador. Que Deus te abençoe e que você tenha uma abençoada semana. Proclamemos Jesus Cristo, sua graça e seu perdão. Nas mansões de eterna glória, nós teremos o galardão. Lá no céu nós viveremos, na presença do Senhor. Semelhantes lá seremos a Jesus, nosso Salvador. Caminhamos nesta vida entre nuvens de temor, mas em toda nossa luta cantaremos em seu louvor. Lá no céu nós viveremos, na presença do Senhor. Semelhantes lá seremos a Jesus, nosso Salvador. Testemunhas consagradas, prossigamos com poder, vislumbrando sua glória, temos forças para viver. Lá no céu nós viveremos, na presença do Senhor. Semelhantes lá seremos a Jesus, nosso Salvador. Recompensa muito gloriosa nos dará o Salvador. Vestes brancas nós teremos, alvas vestes de grande esplendor. Lá no céu nós viveremos, na presença do Senhor. Semelhantes lá seremos a Jesus, nosso Salvador.